Hoje nós vamos iniciar mais uma TPC, Diretoria de Ensino de Piracicaba, dia 14 de março. Semana B. O tema de hoje é avaliação diagnóstica da aquisição do sistema de escrita alfabética, a sondagem. Como nós vamos fazer a sondagem? E qual a importância? Nossos objetivos: participar de uma situação de leitura em voz alta, Os Cegos e o Elefante. Essa história ela faz parte do folclore hindu e é utilizada por muitos empreendedores, muitas empresas para trabalhar o conceito de todo e das partes, e do ponto de vista de cada pessoa. Refletir sobre a avaliação diagnóstica do sistema de escrita alfabética, a nossa sondagem, e pontuar as intervenções fundamentais para o avanço das hipóteses. O nosso percurso formativo, ele se inicia pela leitura em voz alta da história Os Cegos e o Elefante, a reflexão sobre a avaliação diagnóstica do sistema de escrita alfabética e as intervenções fundamentais para o avanço das hipóteses. Os Cegos e o Elefante. 6 homens cegos tentam descobrir como é um elefante. O primeiro toca a barriga do animal e afirma que ele é como uma parede. O segundo toca preso e discorda. Um elefante é como uma lança. O terceiro toca a tromba e declara que o animal é como uma serpente. O quarto toca a perna e contesta. Não, um elefante é como uma árvore. O quinto toca a orelha e defende que ele é um leque. Finalmente, o sexto toca o rabo e assegura que o elefante é como uma corda. Cada cego está certo em partes, pois na parte que ele está tocando, ele está comparando aquilo que ele está tocando ou com um animal ou com um objeto adequado, porém, no todo, a figura do elefante, eles estão errados, equivocados. Qual a relação que nós fazemos entre a história dos cegos e do elefante e o processo de alfabetização? De que forma nós podemos fazer essa relação? Ao identificar o elefante, cada cego afirma o que é um animal com base em apenas uma de suas partes. Assim como também, cada método de alfabetização focaliza uma parte do complexo processo de aprendizagem do sistema alfabético, assumindo uma determinada faceta desse processo como sendo um todo. Então, quando os cegos eles fazem uma relação da parte que eles estão vendo com a parte com que eles relacionam, na alfabetização, nós também fazemos essa fragmentação, nós também podemos fazer essa. Cada método cuida de uma parte do processo, mas ela não visa o todo, ela não compreende o processo como um todo. Há métodos que partem de textos em geral construídos artificialmente para que deles a criança chegue de forma progressiva aos fonemas. Há métodos que partem diretamente das relações fonema-letra. Há métodos que focalizam o gesto articulatório com que são pronunciadas as letras para chegar aos fonemas. E há métodos que partem das sílabas ou de palavras ou de sentenças para chegar aos fonemas das letras que representam. Como você pode inferir, todos esses métodos eles concordam, como não podia deixar de ser, que a alfabetização é a apropriação desse artefato cultural que é o sistema de escrita. Porém, todos privilegiam uma ou outra faceta, um ou outro método, concentrando-se no objeto da aprendizagem, que seria o sistema de escrita, uma perspectiva de como ensinar, porém elas desconsideram quem está aprendendo, o sujeito da aprendizagem que é a criança. Cada criança ela aprende de uma forma e quando você considera o método e não a forma como ela aprende, não vai haver progressão. Avaliação diagnóstica da aquisição do sistema de escrita alfabética. Mesmo antes de saber ler e escrever convencionalmente, a criança elabora hipóteses sobre o sistema de escrita, descobrindo em qual nível cada uma está
é muito importante para os professores alfabetizadores levarem todos a aprender. Então, sempre haja uma sondagem, sem que o professor consiga saber aonde, em que processo, aonde a criança se encontra, em que hipótese a criança se encontra, não tem como ela fazer com que esse aluno avance e aprenda. Objetivos da avaliação diagnóstica inicial. Identificar o que cada aluno conhece sobre o sistema de escrita, pois permite detectar quais hipóteses sobre a língua escrita as crianças se encontram e, com isso, adequar o planejamento das aulas de acordo com as necessidades de aprendizagem. Então, a partir do momento que eu sei qual é a hipótese de escrita que o estudante se encontra, eu consigo elaborar e encontrar as atividades e as intervenções adequadas para que ele possa avançar. Avaliar e acompanhar os avanços na aquisição da base alfabética, definir os possíveis agrupamentos de trabalho dos estudantes, os agrupamentos produtivos ou reagrupamento, proporcionar que a criança, durante a realização da sondagem, reflita sobre aquilo que escreve, lembrando que, nesse momento, o professor deve cuidar para que sejam feitas boas inferências e intervenções a esse estudante, a fim de auxiliá-lo nesse processo. Então, conforme a criança ela vai levantando as hipóteses dela e refletindo sobre aquilo que ela está escrevendo, às vezes parando e percebendo se ela cometeu um erro ou se houve alguma reflexão durante o processo. O professor também tem que fazer essa intervenção da forma mais adequada possível, sem inferindo, sem dar as respostas, sem prejudicar a formação de situações do aluno, para que ele possa conduzir ele a um avanço. A sondagem das hipóteses de escrita se configura como um dos recursos que o professor dispõe para conhecer o que seus estudantes sabem sobre o sistema de escrita alfabética. A partir dela e da interpretação que o professor vai fazer dela, é possível realizar intervenções propondo situações de aprendizagem que colaborem para que eles avancem em seus conhecimentos com relação à escrita. A sondagem é um momento no qual a criança tem a oportunidade de refletir sobre aquilo que escreve. Ela vai refletir a escolha de quantas letras ela vai usar para escrever aquela palavra, quais letras vão ser utilizadas para escrever e a relação entre as emissões, entre aquilo que ela escuta e aquilo que ela escreve. Quais são os procedimentos necessários para a realização da sondagem? Quando nós fazemos uma sondagem, nós fazemos em cima, a partir de uma lista, a sondagem inicial. Então, quais são os processos? Entregar uma folha de papel sem pauta e um lápis ao estudante, contextualizar sobre o tema da lista, objetos da sala de aula, animais, plantas. O tema que vai ser usado nessa lista ele tem que ser do mesmo campo semântico. Então, se eu vou escolher um objeto da sala, ou de repente festa de aniversário, eu posso contextualizar, dando exemplo da própria festa de aniversário dele, né? Então, quais alimentos, qual doce você vai ter na sua festa de aniversário? E pedir para que ele possa fazer essa lista em cima desse contexto. Ou qual bebida, quais alimentos, ou na festa do seu amiguinho. Diz as palavras da maneira mais natural possível. Não pause as palavras na hora de falar, na hora de pronunciar elas. Não force na entonação. Então, eu vou ditar a palavra brigadeiro para a criança. Eu vou falar brigadeiro. Eu não vou falar brigadeiro ou brigadeiro, forçando a minha entonação para que a criança entenda as separações. Ao ditar, siga a seguinte ordem. Sempre na lista, ele tem que seguir a ordem da palavra polissílaba,
da trissílaba, da dissílaba e da monossílaba. Quais são os procedimentos necessários para a realização dessa sondagem? Caso a criança fique com necessidade de apagar alguma das escritas, questione sobre o motivo. É nesse momento que nós vamos fazer a intervenção. Quando ela faz a escrita de uma palavra e ela teve uma reflexão durante essa escrita, se ela porventura resolver apagar, pedir que ela justifique o porquê ela está apagando, para que você entenda a forma como ela está pensando. E peça para que ela não apague, não permita que ela apague as palavras anteriores, porque é em cima dessa comparação que é possível entender qual é o processo de raciocínio da criança. A lista ela deve ser do mesmo campo semântico, como já foi dito, ela deve ser individual. Acompanhar o que a criança está produzindo durante a escrita da palavra, para que consiga observar o pensamento da criança. Se eu estou fazendo uma sondagem em grupo, é difícil eu compreender como é que a criança está aprendendo, como é que ela está pensando a respeito daquela escrita, porque eu vou ter várias crianças para poder acompanhar e para poder ver o pensamento. Quando a criança faz a realização da escrita da palavra na lista, é preciso que imediatamente após ela escrever essa palavra, você peça que ela leia a palavra. No mesmo instante, então ela vai fazer a escrita da palavra, se o campo semântico for animal, cachorro, por exemplo, assim que ela terminar de escrever a palavra cachorro, você vai pedir que ela leia. Porque não faz sentido que ela escreva toda a lista para depois ela voltar e começar a fazer a leitura. Ela não vai conseguir lembrar qual é a reflexão que ela fez para isso. Fazer as marcas de leitura, pedir que o estudante mostre como ele fez a leitura e você, como professor, faça as marcações adequadas no mesmo momento. Identificar onde o aluno está escrevendo, orientar como se faz uma lista, lembrando que quando você faz uma lista é uma palavra embaixo da outra, oriente muito bem o aluno, não deixe com que ele escreva as palavras de maneira livre, porque ele precisa entender qual é o modo, qual é o formato de uma lista, e mostra a ele, caso ele não saiba como se faz. Quais são os pontos de atenção? No momento que o professor, você professor, estiver fazendo a sondagem com um dos seus estudantes, é aconselhável deixar o restante da turma envolvido com outras atividades que não solicitem tanto sua presença. Então, uma vez que a sondagem é feita de forma individual, se eu estou numa sala de aula que eu não tenho como fazer essa sondagem individual fora daquele espaço, eu preciso manter os demais alunos que não estão fazendo a sondagem realizando uma atividade que eles tenham mais autonomia e que não precise tanto da ajuda do professor. Quando isso não é possível, pode ser solicitado que a coordenadora ou a direção ou alguma outra professora possa ajudar nesse momento, cuidando das atividades que são realizadas na sala, para que o professor regente da sala possa estar fazendo essa sondagem. Qual a análise da escrita dos alunos? A análise das escritas realizadas pelos alunos é um importante instrumento de avaliação, visto que possibilita ao professor conhecer o nível de aprendizagem dos alunos e planejar as intervenções necessárias. É importante que as sondagens realizadas no decorrer do ano sejam organizadas em um portfólio, para facilitar a análise dos dados coletados. Então, eu tenho duas questões aqui. A primeira é que, durante o ano letivo, todas as vezes que forem feitas as sondagens, é importante se ter um registro. Para se ter um registro, é importante que se faça uma tabela mostrando quais as hipóteses e mostrando o bimestre para que
onde tem o registro dos avanços dessa criança ou do não avanço para que haja uma intervenção, para que ele possa fazer a análise crítica das situações de posse da criança e elaborar novas atividades. Uma outra situação é fazer o portfólio, o registro das sondagens das crianças. É de extrema importância que seja registrado todos os registros que elas fazem de sondagem, as listas, os textos, os bilhetes. No primeiro e segundo ano, devem ser observadas a capacidade dos alunos em relação à aquisição do sistema de escrita, de acordo com os níveis de escrita exemplificada na tabela da página seguinte. Então, na tabela, quais são os níveis de escrita? Na pré-silábica, como vocês podem ver, o primeiro exemplo que nós temos há o predomínio de rabiscos e pseudoletras, desenvolvem procedimentos para diferenciar escritas. A criança escreve ocupando toda a largura da folha ou do espaço destinado à escrita. Ela não tem noção espacial e ela ocupa todo o espaço. E também as letras são colocadas sem um sentido, sem uma ordem. A criança utiliza somente uma letra para representar a palavra. O A, o L, o F, o C, então para cada palavra ela representa uma letra. A mesma série de letras numa mesma ordem serve para diferenciar nomes. Predomínio de grafias convencionais. Algumas letras aparecem na mesma ordem e lugar, outras letras de forma diferente. Varia a quantidade de letras para cada palavra. Então, nesse exemplo, ela vai escrever as letras na mesma ordem e lugar e algumas em posição diferente. A quantidade constante para todas as escritas. Porém, usa-se o recurso da diferenciação qualitativa. As letras mudam ou muda a ordem das letras. Expressam máxima diferenciação controlada para diferenciar uma escrita da outra. Qual a silábica sem valor? A criança escreve uma letra para representar a sílaba sem se preocupar com o valor sonoro correspondente. É comum nessa fase que a criança comece a realizar a correspondência sonora, ainda que escrevendo uma letra para cada sílaba. Na silábica com valor, a criança escreve uma letra para cada sílaba, utilizando letras que correspondem ao som da sílaba. Então, na silábica com valor, ela já começa a atribuir as letras com o som. Às vezes ele usa só as vogais, outras vezes as consoantes e as vogais. Ela também tem a quantidade mínima de letras, momento de conflito cognitivo, relacionado à quantidade mínima de letras. A contradição entre a interpretação silábica e as escritas alfabéticas, que tem sempre mais letras. Na silábica alfabética, a criança uma hora escreve uma letra que para representar a sílaba, outra hora ela escreve a sílaba completa. A dificuldade é mais visível nas sílabas complexas. Na hipótese alfabética, a criança já compreende o sistema de escrita, faltando apenas apropriar-se das convenções ortográficas e principalmente as sílabas complexas. A criança já compreende o sistema de escrita e escreve convencionalmente, preocupando-se com a norma ortográfica. Para os terceiros anos, a análise das sondagens tem relação, além da aquisição do sistema de escrita alfabética, com as práticas de produção de texto. Esse último item, as práticas de produção de texto, também se aplicam aos alunos dos quartos e quintos anos. As sondagens, elas também, dos quartos e quintos anos, também têm a produção de texto escrito, que podem comprovar, além do que aprenderam a relação escrita alfabética, os conhecimentos relativos à apropriação dos elementos da língua. Nos mapas de sondagem, a sondagem ela possibilita ao professor, como já dito várias vezes,
Planejar situações que permitam que cada estudante receba a intervenção necessária para avançar no processo de aquisição, atendendo cada um no seu tempo de aprendizagem. Então, essa sondagem, ela possibilita que essas intervenções, elas sejam individuais para cada caso. A intervenção do professor e as intervenções presentes no contexto escolar são de extrema relevância no processo de alfabetização. Quais as sugestões e questões para análise dos mapas de sondagem? Então, primeiro, nós fizemos a análise sobre o nível de escrita, compreendendo de que forma a criança registra e compreende as sílabas, letras e palavras do sistema de escrita dentro de cada hipótese. E como ela é feita nos terceiros, quartos e quintos anos. A partir dos mapas de sondagem e da análise que é feita, de que forma nós podemos fazer essas intervenções ou essas inferências? O que os dados da sondagem revelam sobre os conhecimentos dos estudantes? Ao longo do ano, houve progressão de aprendizagem de todos os estudantes nos diferentes anos? E o que garantiu essa progressão? Quais foram os fatores que impediram ou dificultaram que todos progredissem? Que ações foram planejadas para que esses estudantes não consigam atingir a base alfabética de escrita? Será que as atividades que foram planejadas foram adequadas? Que metas foram estabelecidas e quais os prazos de alcance estipulados para cada uma delas? Então, nós vimos quais as sugestões e questões para análise dos mapas. Então, após ter sido feitos os mapas, nós vamos fazer essa reflexão em cima dessas questões e de outras que vocês podem vir a ter para fazer uma análise de como foi, qual foi o acompanhamento feito e quais foram as intervenções realizadas para que esse aluno aprendesse ou não o sistema de escrita. E quais as intervenções fundamentais para o avanço das hipóteses de escrita? Então, nós podemos usar as letras móveis, explorar o alfabeto de diferentes formas, e daí nós temos a leitura do alfabeto, os jogos, como bingo, e perguntar o que começa com o quê? Com, porque ele vai falar sobre as palavras começam com e falar a primeira letra que ela vai atribuir ao som. Fazer com que a criança possa refletir sobre o que escreveu, fazendo perguntas pontuais, sem dar respostas, para que possa ser entendido como é o processo de análise da criança, de reflexão da criança em cima daquilo que ela está escrevendo. Elaborar atividades de modo que os alunos escrevam todos os dias pelo menos uma palavra, garantindo intervenções à medida que os alunos vão produzindo. É fundamental que haja constância. Todos os dias realizar atividade de lista, e na medida que esse aluno avança na semana, eu faço um dia, eu uso a lista com uma palavra. Na medida que eles vão avançando, eu aumento o número de palavras. Então, na outra semana, até para criar uma complexidade para essa criança reconstruir as hipóteses dela, eu aumento o grau de complexidade aumentando mais uma palavra. No outro dia eu aumento, na semana seguinte, ou no próximo avanço que ela demonstrar, eu aumento novamente o número de palavras da lista, e assim sucessivamente. E atividades de auditório. Quais são as atividades diversificadas? Quando nós falamos das intervenções fundamentais, são atividades básicas, essenciais para que o aluno avance. Mas nós temos as atividades diversificadas. Elas são para os alunos
para que os alunos atinjam o objetivo previsto para o primeiro ano. Escrever alfabeticamente, ainda que com erro de ortografia. Para isso, o professor precisa acompanhar a evolução de todos os estudantes, conhecendo os que demandam mais atenção, sabendo quantos têm hipóteses mais avançadas e os que estão alfabetizados. E aqueles que estão alfabetizados, eles necessitam de outro conteúdo do ensino com ortografia. Então, eu também não vou deixar esse estudante parado na mesma situação. Eu não vou dar a mesma atividade para todos. Para cada caso, eu vou fazer a intervenção de uma forma diferente, uma aplicação de atividade de forma diferente. O ideal é que seja construída uma tabela que contenha a evolução das hipóteses de cada um. Lembrando novamente da forma de acompanhar, que eu tenho a tabela mostrando o avanço das hipóteses e eu tenho o portfólio com o registro que as crianças fizeram a cada sondagem. Essa sondagem ela pode ser feita de forma bimestral, diária, semanal, mas ela tem que ser feita de forma regular. Essa comparação, quando eu faço essa tabela, e faço essa comparação com frequência, ela traz surpresas em relação aos que não escrevem convencionalmente. Eles realizam avanços significativos em comparação com a escrita do início do ano. Então, quando eu pego o portfólio, a primeira atividade que o estudante fez, e eu acompanho, eu faço esse acompanhamento e guardo esses registros das crianças no portfólio e registro na tabela esses avanços, eu consigo comparar como é que esse aluno chegou, como é que ele, ao final do ano, como é que ele está, em que hipótese ele se encontra. E durante o processo eu consigo saber se ele está estagnado numa hipótese, como é que eu faço para avançar, qual atividade eu uso. Com base nessa tabela, é possível fazer uma análise crítica da rotina e das atividades que estão sendo contempladas. Lembrando que eu posso mudar, eu devo mudar elas sempre que eu perceber que elas não estão sendo suficientes. Para quais são as sugestões de atividades para as hipóteses de escrita? Como já foi dito, eu não posso elaborar atividades das hipóteses de uma forma geral, um modelo para todos. Eu não posso usar as mesmas intervenções. Eu não posso deixar com que o estudante está avançando continue realizando as mesmas atividades sem que isso faça sentido e que proporcione avanço para ele. Então, aqui nós vamos demonstrar as sugestões de atividades para de hipótese para hipótese. Então, nós vamos iniciar pela hipótese pré-silábica, fazendo reconhecimento, explorando e manuseando as letras do alfabeto em diferentes materiais e contextos. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho atividades como crachás. Nessas atividades de crachás, eu posso fazer diferentes jogos, como o jogo da memória com nome. Eu posso usar rótulos. Eu posso fazer a produção de textos pequenos, como bilhetes, propagandas. Eu posso fazer uso de bingos, etiquetas, legendas, jogos, colagens e recortes. Posso fazer análise da quantidade, variedade e posição de letras, comparando, seriando e classificando palavras pela letra inicial, final e medial, em contextos significativos, como os nomes próprios, associando palavras escritas e objetos e imagens. E daí eu tenho vários jogos para ser feito isso também. Eu tenho o jogo da memória entre palavras ou sílabas e figuras.
Eu tenho a exploração oral e escrita de textos conhecidos de memória, como poemas, trava-línguas e parlendas, que vai ajudar na construção da base alfabética, uma vez que, ao ler o texto de memória, as crianças podem ajustar a pauta sonora à pauta escrita e recebem e podem perceber que eles leem o que está grafado no papel. Analisar a distribuição espacial dos textos e a orientação das fases, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e o espaçamento entre as palavras. Então, nesse momento eu vou ver, na hipótese pré-silábica, eu via que a criança escrevia usando todo o espaço do papel. E nessa atividade é possível fazer com que ele se oriente espacialmente e compreenda como é que ele vai fazer essa escrita, e qual é a posição e a direção que ele vai fazer a escrita, e o espaçamento entre as palavras. Discriminar oralmente as sílabas das palavras, acompanhando-as com palmas e batidas de pé, em instrumentos musicais. Então, quando eu falo cachorro e eu bato palmas a cada pausa que eu dou, é uma atividade. Eu posso fazer essa mesma atividade com batidas nos pés, com instrumentos musicais, tornando a atividade mais lúdica. Posso explorar e manusear as letras do alfabeto em diferentes materiais e contextos, novamente, fazendo uso do alfabeto móvel. Eu posso fazer uso de colagens e recortes, massa de modelar, fazer análise da quantidade, variedade e posição das letras, e discriminando oralmente a sílaba das palavras, acompanhando-as. Para a hipótese silábica com ou sem valor sonoro, quais as atividades nós vamos usar? Atividades que reforcem a compreensão da relação grafema-fonema, letra e som, para que entenda a constituição de sílaba como alfabetos cantados, bingo de letras, rótulos e atividades com alfabeto vivo, e atividades com fichários dos nomes dos alunos. Nessa atividade, ela é semelhante à atividade da hipótese pré-silábica, porém ele tem um grau de complexidade maior, quando ele coloca atividades com fichários dos nomes dos alunos. Explorar o alfabeto em jogos, forcas, bingos, dominós, listas, letras móveis, ditado de letras. Então, comparando a atividade da hipótese silábica com ou sem valor sonoro com a pré-silábica, elas são as mesmas atividades, porém adaptadas, aumentando o grau de complexidade. A cada atividade eu aumento o grau de dificuldade, eu aumento um item para que o estudante consiga desconstruir a hipótese que ele dá, o pensamento dele, e refazer novamente e criar novas hipóteses. A leitura de hipóteses demais narrativas com posterior reconto oral e escrito, atividades de escrita espontânea de palavras, e atividades como cruzadinhas. Para as crianças desse nível de escrita, elas vão tender a escrever uma letra para cada sílaba da palavra. Como nas atividades, os quadrinhos devem ser preenchidos por cada letra. Haverá sobra de quadrinhos, o que levará a criança a rever sua escrita. Então, quando eu dou para ela a atividade de cruzadinha e ela tende a fazer a escrever uma letra para cada sílaba, quando ela for ver que o espaço é para a letra, ela vai acabar revendo a sua forma de escrever de forma autônoma, com a própria atividade. O trabalho com o nome próprio, o nome dos colegas e outras palavras estáveis ainda deve ser feito. Lembrando do jogo da memória dos nomes das crianças que foi indicado na hipótese pré-silábica,
Aqui eu vou inserir também o nome dos colegas para que o desafio aumente. E eu posso fazer o mesmo jogo, tanto o jogo da memória, como pedir que o aluno leia o próprio nome e o nome dos colegas, fazer um sorteio. Agora, pela lista de nomes presentes na sala de aula, o professor pode propor que o aluno escreva outras palavras que possuam as mesmas sílabas que aparecem nos nomes de colegas da sala. E ele pode usar o nome das crianças para ajudar os alunos a perceber que as palavras possuem números diferentes de sílabas e que as sílabas possuem números diferentes, com letras diferentes. Por exemplo, o nome Andressa, ele possui 3 sílabas e 8 letras. O nome Luísa também possui 3 sílabas, mas apenas 5 letras, embora ambos tenham a mesma quantidade de sílabas. E pesquisas de palavras no texto. E para a hipótese silábica alfabética e alfabética? Nós vamos proporcionar para ela uma atividade intensa com letras, sílabas e palavras e textos, explorando semelhanças e diferenças nas sílabas iniciais, finais e mediais, na composição de novas palavras. Nós vamos trabalhar com textos que se sabe de cor, explorando a formação das sílabas, da ordem das palavras nas frases, da organização da escrita e estruturação do texto. Nós vamos produzir textos de forma coletiva, em grupos, em dupla, sozinho e a partir de imagens de leituras e situações, de questionamentos e necessidades de informar, divulgar, pesquisar, discordar e concordar, recontar, anunciar e convidar. Então, nessas hipóteses, o estudante vai ser colocado um desafio maior, ou ele vai produzir os textos com vários apoios de imagem ou de situações de questionamentos através de inferências, de reconto ou de reescrita de leituras. Ele vai montar e explorar bancos de palavras e construir coletivamente as regras ortográficas, que ele mesmo vai construir a regra. Então, ele vai montar um banco de palavras e ele vai demonstrar quais as regras ortográficas usadas. Usar jogos de raciocínio para a fixação de regras. O trabalho com os nomes próprios e palavras estáveis devem continuar, mas dessa vez com o suporte de apoio à escrita de novas palavras, para que o estudante compreenda a regularidade da língua portuguesa, como, por exemplo, os nomes Otto e Horácio, que começam com o mesmo som, mas são grafados de forma diferente. As reflexões sobre as letras que assumem sons diferentes em função da disposição que ocupam a palavra, como o S inicial e o S entre vogais, e sobre a existência de sons que necessitam, em algumas situações, de um grupo de letras para representá-lo, como o som do X na palavra chuva. Precisam ser realizados de forma sistemática. É por meio das sondagens e da observação cuidadosa e constante das produções dos estudantes durante o ano que é possível saber em que momento se encontra cada criança, se a sua abordagem e rotina estão funcionando e qual a expectativa razoável de evolução para os que ainda se encontram em hipóteses mais primitivas. Como nós vamos ajustar o planejamento do trabalho para que no fim do ano letivo essas crianças estejam alfabetizadas? Aqui nós temos um modelo da planilha de acompanhamento do avanço do conhecimento dos estudantes sobre o sistema de escrita. Então, ele é um mapa das hipóteses, né? Eu tenho a sondagem, a data da sondagem que ela foi realizada. Com essa tabela eu posso fazer a sondagem mensal, semanal, bimestral. E
e guardando elas para fazer análise e acompanhando até o final do ano, colocando no portfólio junto com o registro da criança. Com o uso desses dois recursos, do mapa das hipóteses dos alunos e com o registro da criança, eu consigo fazer um acompanhamento criterioso para ir mudando as intervenções conforme elas são necessárias, adequando essas intervenções para que haja avanço. Nessa formação, nós fizemos uso de algumas referências, como Emília Ferreiro, Ana Teberoski, Edmilson Ribeiro, Márcia Feitosa e Soraya Scatonato. Nós vamos deixar aqui os nossos anexos e as sugestões para que sejam feitas umas boas sondagens. Dentro do Google Forms, nós vamos colocar alguns links de referência para que vocês possam acessar e adequar as atividades necessárias para um banco de sondagem. Desejo um bom ano, um bom trabalho a vocês.